Galera, hoje nós vamos corrigir os exercícios propostos, tá bom? Deixei 2 exercícios aí lá da página 89, lá da apostila PH. Os 2 exercícios são exercícios do Enem, tranquilo? Então são exercícios bons pra gente trabalhar. Joia? Importante, na hora de vocês assistirem esse vídeo, for acompanhar a correção, pega a apostilazinha, tá? Dá uma lida lá no exercício antes, para vocês dar aquela relembrada. Por mais que você já tenha feito o exercício, é bom você reler novamente, tá bom? O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências, com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, está aqui esse retângulo, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho no qual AE é igual a AB sobre 5, é lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Então nós vamos ver o que acontece. Primeiramente, pessoal, esse exercício aqui é uma puta de uma sacanagem, né, velho? Você recebe um terreno, cara, um terreno desse tamanho, e só pode construir em 6% do terreno, porque fala aqui, ó, com a condição de que 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Mano, olha o tamanho do terreno, o cara só pode construir isso aqui, o cara tá morando no quê? No meio da Amazônia, mano? Pisada, né? Então, beleza. Olha, bem aqui faltou um Ezinho, tá? Bem aqui eu tenho o ponto E. Galera, olha só o que ele fala. Nós temos aqui um retângulo, isso é óbvio, né? O exercício fala o seguinte, que AB, o segmento AB, ou seja, esse lado aqui, ó, ele é BC sobre 2, ou seja, esse segmento AB é a metade do segmento BC, joia? E ele fala que AE, ou seja, esse segmentozinho aqui, ó, AE, é AB sobre 5, ou seja, esse segmento aqui é 5 vezes menor do que esse, tudo bem? E o exercício ele não passa valor de nenhuma dessas medidas. Quando isso acontece, pessoal, é interessante você atribuir valores, tá bom? Você pode, nesse caso aqui, atribuir valores para essas medidas. Você pode atribuir valores algébricos, tá? Você pode, por exemplo, chamar aqui de x, e aqui seria o x sobre 2. Só que trabalhar com valores algébricos pode confundir vocês, tá bom? Então é legal você atribuir valores numéricos mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Vou falar que esse lado BC mede 20, tá? 20 metros. Vou falar que o lado AB, então, mede 10. Tudo bem? Por que 20? 20 é um número tranquilo de trabalhar, um número pequeno, tá bom? E AB é a metade de BC, então isso aqui vale 20. Aqui vai ser 10, então são valores bons de trabalhar, tá? Por isso que eu vou falar que é 20. Tiago, posso falar que vale 7? Pode falar que vale 7. Posso falar que vale 31? Pode, tá? Só que a ideia é a gente trabalhar com os números bem tranquilão. Números pares é muito bom de trabalhar nesse caso, tá? Então, vou falar que aqui vale 20 metros. 20 metros. Como AB é a metade de BC, então aqui vai ser 10 metros. Tudo bem? Então, a gente tem esse terreno aí para a gente construir. Qual que é a área total desse terreno? É só a gente pegar o comprimento vezes a largura. Tudo bem? Então a área do meu terreno vai ser o seguinte, ó. Nós vamos ter 20 vezes 10. Então nós vamos ter 200 metros quadrados. Ó, passou um zerinho aqui. Pessoal, até aqui nenhuma novidade, né? 200 metros quadrados é a área desse nosso terreno aí. De boa, tranquilão. Agora, o que a gente vai pensar aqui? A área que eu vou construir, pessoal, é essa areazinha aqui, ó, desse quadradinho. Esse quadradinho tem medida AE, certo? Qual que é, pessoal, o valor desse AE? A gente consegue definir? Nossa, o valor desse AE a gente consegue definir, porque o exercício fala que o segmento AE é AB dividido por 5. Tudo bem? Então, se AB vale 10, AE vai valer 2, porque 10 dividido por 5 é 2. Então, esse pedacinho aqui é igual a 2 metros. Tudo bem? Bom demais na conta. Então, a área total do terreno
é 200 metros quadrados, mas a área que a gente pode construir vai ser o quê? A área desse quadradinho. Vou fazer de vermelho, tá? Vou chamar aqui de AC, área construída. Vai ser o quê? A área do quadrado é lado vezes lado. 2 vezes 2, 4 metros ao quadrado. Essa aqui é a área que nós vamos construir. 4 metros quadrados. Nossa, pessoal, sacanagem isso aqui, hein? Joia? O que a gente tem que pensar aqui agora, galera? O exercício fala que eu tenho que preservar 94% desse terreno. Ou seja, eu só posso construir em 6%. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele... Vamos ver o que tem que acontecer aqui, tá, pessoal? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar uma regra de 3, tudo bem? Nós vamos fazer o seguinte. 200 vai ser 100%, tá? Então a gente tem, ó, 200 igual a 100%, porque é área total. Beleza? 200 é igual a 100%. Eu tenho que preservar 94% dessa área. Então quer dizer que eu vou construir em 6%. Concorda? 100 menos 94 dá 100. Então, 6% nós vamos chamar aqui de x. Então nós temos uma regra de 3, onde essas grandezas são diretamente proporcionais. Então nós vamos multiplicar cruzado, tudo bem? Então a gente vai ter 100 vezes x igual a 200 vezes 6. Então eu tenho 100 que vai multiplicar x, que é igual a 200 que vai multiplicar 6. Tudo bem? Olha, 2 zeros de cá, 2 zeros de cá. Posso cortar. Fica simplesmente x igual 2 vezes 6, 12 metros quadrados. Tá, galera? Olha, eu tinha 100 e 200, eu cortei esses 2 zeros com esses 2 zeros, ficou 1x, que é a mesma coisa que x, tá? Então, se eu cortei, ficou 2 vezes 6, que é 12. Você poderia multiplicar aqui, ó, 200 vezes 6, beleza? Depois você divide por 100 e você encontra 12 do mesmo jeito. Então, o que acontece? Nessas condições, pessoal, 6% corresponde a 12 metros quadrados. Ou seja, eu posso construir em 12 metros quadrados. Fazendo o exercício aqui, o que a gente encontrou? A gente encontrou que a área construída é de 4 metros quadrados. Se eu tenho 4 metros quadrados, o que eu preciso fazer para essa área chegar em 12? Eu preciso triplicar, porque 4 vezes 3 é 12. Então a alternativa certa é a alternativa C. Ele fala o seguinte, triplicasse a área do quadrado, tá bom? Então a alternativa certa é a alternativa C. Exercício resolvido. Vamos agora aqui para o exercício de número 2. Ao morrer, o pai de João, Pedro José, deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro, delimitada por 1/4 de um círculo, de raio 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade, de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então a gente tem a figurinha aqui, tá bom? Analisa a figura de vocês aí na apostila. Em relação à partida proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a... Aí ele fala pra gente considerar a raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Galera, considerar a raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. O que é a raiz de 3 sobre 3? A raiz de 3 sobre 3 é o quê? A tangente de 30. Então, com certeza, nesse exercício aqui vai aparecer em algum momento a tangente de 30, tá? Eu não colocou essa informação aí à toa. Então, ele quer descobrir a área de João. A área do terreno de João é essa aqui, ó. É esse triângulozinho aqui. Galera, o que nós vamos pensar aqui? O seguinte. Primeira coisa, nós temos um retângulo, certo? Ótimo. Esse retângulo tem 2 km. Nossa, coloquei metros, é quilômetros. Deixa eu só colocar um K aqui, ó. Pronto, problema resolvido. Eu tenho 3 km por 2 km. Ou seja, a área
desse terreno aí, ó, a área desse terreno é a base vezes a altura, então a gente tem 6 quilômetros quadrados, tá bom? Essa aqui é a área total. Por que eu fiz direto? Porque é simplesmente, pessoal, base vezes a altura, vocês, segunda série, já estão fera nisso aqui, tá? Conteúdo básico. Então a área total é 6 quilômetros quadrados. Agora eu preciso descobrir essa areazinha aqui, ó, do João. Primeira coisa que eu vou falar, toma cuidado para o teu olho não te enganar. Tem gente que vem aqui, ó, olha essa figura e pensa o seguinte, olha rapidamente, acha que essa parte aqui é igual a essa partezinha aqui de baixo, tá? Ah, olhou aqui rapidamente, nossa, aqui é 1, aqui também é 1. Não, esse lado aqui de cima, observa que ele é um pouquinho maior. Se eu projetar ele aqui, ó, deixa eu fazer uma projeção aqui, a gente consegue notar que ele é maior. Então toma cuidado para o teu olho não te enganar. Isso acontece? Acontece demais, tá bom? Então eu preciso descobrir, pessoal, essa areazinha aqui. O que eu sei? Eu sei que desse triângulo eu tenho a altura. Esse lado inteiro aqui, ele mede 2, tá bom? Então, para eu resolver esse exercício, eu preciso descobrir a medida desse lado aqui, ó. Porque a partir do momento que eu descubro a medida desse lado, eu posso então calcular a área desse triângulo, tá bom? E se eu calculo a área desse triângulo, eu encontro a porcentagem que ela se refere da área total, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso descobrir esse lado aqui. Vou chamar de x, tá bom? Então, aqui é x. Pensa comigo, gente. Eu tenho esse ladinho aqui que mede 2. Eu quero descobrir esse lado aqui. Vai aparecer uma relação trigonométrica aí, não vai? Vai. Só que para eu utilizar a relação trigonométrica, eu preciso saber pelo menos o valor de um ângulo. Tiagão, eu não sei nenhum ângulo aqui, então eu não consigo resolver. Sabe? Tu sabe sim, tá? Se a gente olha para cá, a gente tem um retângulo. Retângulo quer dizer o quê? Ângulo reto, ou seja, os ângulos desse retângulo são ângulos de 90 graus. Fato. O exercício fala que essa parte aqui, ó, corresponde a 1/4 de uma circunferência, tá? E ele fala, por ser uma área de maior valor, foi dividida de que maneira? Cada um dos irmãos ficasse com a terça parte. Ou seja, essa partezinha aqui foi dividida em 3 partes iguais. Essa parte total aqui, ó, ela corresponde por um ângulo de 90 graus. Em cada vértice aqui, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, tá bom? Então aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Então se eu pego um ângulo de 90 graus, divido em 3 partes iguais, 90 dividido por 3 dá 30. Então quer dizer que esse ângulozinho aqui, ó, vale 30. Beleza? Ficou massa agora. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho um ângulo de 30, eu tenho o cateto adjacente, eu tenho o cateto oposto. Então a gente vai utilizar a tangente. Tangente de quem? A tangente de 30. Então a gente tem o seguinte, ó. Tangente de 30 é igual o cateto oposto, que mede x, dividido pelo cateto adjacente, que mede 2, tá? Por que mede 2? Este lado é paralelo a este, então eles são iguais. Esse lado mede 2, aqui também mede 2. Então aqui fica 2. Beleza? Tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 2. Beleza? Multiplica cruzado. A gente tem o seguinte, 3 vezes x é igual a 2 raiz de 3. Passo o 3 para lá. X é igual a 2 raiz de 3 dividido por 3. Tudo bem? Deixa eu continuar aqui em cima. A gente vai ter o seguinte, ó. Então a gente tem o valor desse segmento aqui, que no caso é a base do triângulo. Qual que é a fórmula da área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então esse triângulo aqui, ó, que corresponde à área de João, vai ficar como? Vou chamar aqui, ó, de AJ. Tudo bem? Vai ser a base, que é x, só que o x vale 2 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Deixa eu pegar outro pincel aqui que tá melhor para escrever. Ali, ó. Vou multiplicar pela altura, que é 2, ó. Tudo isso aqui é dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Só que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, em vez de dividir isso aqui tudo por 2, eu vou multiplicar por meio. Por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, ó. Eu tenho aqui
um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Então eu posso vir aqui e cortar. Fica simplesmente 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 1, tá bom? Então a área vai ser o seguinte, ó, AJ é igual a 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 1, tá? Então fica 2 raiz de 3 sobre 3. Só que o exercício fala para a gente considerar raiz de 3 sobre 3 como 0,58. Então isso aqui vai ser 2 que multiplica 0,58, tá bom? A gente trocou raiz de 3 sobre 3 por 0,58. Isso aqui é igual a 1,16. Galera, então bora concluir aqui, né? É o seguinte, só falta a gente descobrir quanto que equivale a 1,16, tá? 1,16 equivale a quantos por cento da área total? Então a gente vai fazer o seguinte. A área total lá equivale a 100%, certo? E a área total é de 6 km². Então a gente tem 6 está para 100%, ou seja, 6 igual a 100%, certo? 1,16 nós vamos chamar de x. Regrinha de 3 básica, certo? Multiplicou cruzado, a gente vai ter o seguinte, ó, 6 vezes x, 6x. 1,16 vezes 100. Pessoal, olha, você tem 2 zeros aqui, certo? É só pegar essa vírgula, andar 2 casas para a direita. Se você anda uma, fica 11,6. Se anda 2, fica 116. Então, x é igual a 116 dividido por 6. Beleza? X é aproximadamente, tá, pessoal? 19%. Aproximadamente, porque isso aqui não vai dar um resultado exato. Então, é aproximadamente. Mas o exercício ele fala o seguinte, ó. Valor aproximado. Boa! Esse aproximado quebra muita gente, hein? Então tá aí, ó. 19%. Beleza, gente? Até a próxima. Qualquer dúvida, chama nós aí. Tranquilo? Bons estudos para vocês. A gente se vê novamente na segunda-feira na web aula para a gente trabalhar mais resolução de exercício envolvendo o conceito de áreas, porque é um conceito recorrente no Enem e são exercícios fáceis demais. Então, se cair um negócio desse aqui na sua prova, mano, agradece que você é um cara muito sortudo, belezinha, gente? Bom final de semana, bom descanso e até a próxima.